sei que muita gente tem dificuldade para determinar quais os passos para realizar uma avaliação preliminar, uma análise ergonômica do trabalho, o que utilizar em cada etapa, realmente seguir um passo a passo para saber como desenvolver a sua primeira análise ergonômica. Por isso, nesse vídeo de hoje, eu decidi trazer um roteiro para que você possa ter um passo a passo, saber exatamente o que você precisa fazer para realizar as suas avaliações em ergonomia. Vamos lá? Só um lembrete rápido, pessoal, antes da gente começar a nossa aula de hoje, para os membros, né, aqui do canal, se você já é membro ou se quer se tornar membro, nós já tivemos o nosso primeiro vídeo exclusivo, onde nós falamos sobre avaliação ergonômica preliminar de uma atividade de trabalho. E na próxima semana nós já teremos o nosso segundo conteúdo exclusivo, onde nós mostraremos a análise ergonômica do trabalho. Então nós vamos pegar essa mesma atividade e vamos analisar na prática, né, mostrando como nós fechamos o diagnóstico, como nós elaboramos esse relatório de análise ergonômica. Então, se você quiser ser membro, quiser acompanhar esses conteúdos exclusivos, basta clicar no botãozinho que está aqui embaixo, seja membro, e por um preço bem pequenininho você vai acompanhar esses conteúdos exclusivos, tá legal? Então aqui já na nossa aula, pessoal, eu coloquei aqui, nós vamos mostrar para vocês um roteiro da avaliação ergonômica, seja ela preliminar, seja ela uma análise ergonômica. Eu decidi montar esse esquema um pouquinho diferente aqui, um mapa mental, para facilitar o nosso entendimento, tá? Qual é a nossa ideia aqui hoje? Eu não vou falar especificamente dos instrumentos que você vai utilizar para cada uma dessas etapas. Aqui é uma sugestão daquilo que você pode fazer desde o início até o final do relatório, né, a entrega do seu trabalho, quais são os passos que você pode seguir. Eu coloquei, claro, de uma maneira bem resumida, mas para que você consiga adaptar aí na sua metodologia, na sua forma de desenvolver as suas avaliações, tá legal? Então, eu coloco sempre, né, quando a gente vai iniciar um trabalho, para que a gente possa sempre começar com a análise documental. Com essa análise documental, e deixa eu abrir aqui para vocês, tá? Deixa eu só puxar para cá. Análise documental, nós temos vários tipos de documentos, né? Dependendo do tipo de empresa, do ramo, da estrutura, né? Uma empresa de grande porte, pequeno porte, tem mais ou menos documentações, tá? De forma geral, até pouco tempo atrás, o documento base para nós definirmos os nossos grupos de avaliação era o PPRA. E agora, a partir desse ano, né, a partir de alguns meses atrás, nós temos o PGR como documento norteador, tá? Mas de qualquer forma, você vai solicitar todos os documentos que sejam necessários para que você possa entender quais são os setores, quais as funções, né, que existem ali, né, nesse grupo de trabalho, quais são as tarefas. Isso normalmente está descrito nesses documentos da empresa. Então eu coloquei aqui alguns exemplos, né, ó, o PGR, o PPRA, os manuais, né, de operação. Muitas vezes a empresa tem o trabalho padrão definido, né, empresas de grande porte têm o trabalho padrão, manual de procedimentos, APR, enfim, tudo que você conseguir juntar de documentação é necessário antes que você inicie o seu trabalho. O objetivo, principalmente, mapear os grupos, definir a estrutura do seu trabalho, como ele vai ser, né? Caso você não tenha, né, uma estrutura definida, né, um escopo de trabalho já montado, isso vai te ajudar bastante a como planejar as suas ações. E também compreender as tarefas, né? Quais são a descrição dos cargos, as funções, a hierarquia, né? Quais são os supervisores de cada setor, o gestor e assim por diante, tá? É fundamental que essa análise documental ela seja feita antes de você iniciar qualquer outro trabalho. Aqui vai te ajudar a entender a demanda, realmente situar até que ponto você pode chegar no seu trabalho, quanto tempo você vai demorar, enfim, você tem uma série de informações que você já consegue preencher somente aqui nessa análise documental, tá legal? Uma vez que você recolheu esses documentos, você está de posse desses documentos, você já pode pré-preencher algumas coisas na sua avaliação. Por exemplo, eu, de posse desses documentos, eu já consigo criar parcialmente, né, quais serão os grupos de avaliação, colocar ali a descrição das funções, o que cada um faz, eu já consigo deixar isso tudo pronto para a hora que eu for para campo, né, coletar dados, eu já tenho uma ideia mais definida de qual é o meu escopo de avaliação, tá legal? Então, essa análise documental é fundamental para que você possa começar o seu trabalho. Inclusive aqui, tá, pessoal? Você pode pegar documentos do ambulatório, por exemplo, né? Se a empresa tem um registro de queixas, uma análise documental, se você tem ali dados de afastamentos, que vai casar muito bem aqui com a coleta de dados que a gente vai falar na sequência, tá bom? Então, peguei esses documentos, analisei, fiz o primeiro mapeamento. Qual seria o segundo passo, tá? Coleta de dados. E aqui nós temos uma diferença importante,
Porque em uma análise, uma avaliação ergonômica preliminar, a coleta de dados ela é muito mais simples e muito mais rápida do que em uma análise ergonômica do trabalho. Isso deve ser assim, a gente já falou isso em algumas oportunidades aqui no canal, tá? Eu vou deixar inclusive um vídeo aqui em cima onde a gente fala mais sobre isso, né? Sobre tanto a coleta de dados na avaliação ergonômica preliminar, quanto um formulário que nós utilizamos para coleta de dados de análise ergonômica do trabalho, tá bom? De qualquer forma, na sua avaliação ergonômica preliminar, basicamente você precisa identificar os perigos e riscos, né? É a famosa avaliação de perigos e riscos. Nessa avaliação, você vai identificar quais são os fatores, né, as dimensões em que eles se encaixam, pelo menos assim, falando do que a gente faz, tá? Se é um perigo relacionado à organização do trabalho, levantamento manual de cargas, mobiliário, máquinas, equipamentos e ferramentas, ou as condições ambientais, que são os itens que compõem a NR17, tá? Então você vai fazer essa identificação dos perigos, os motivos, né, por que eles são realmente, se tratam de um perigo, e avaliar se eles se traduzem em um risco ou não. Nós fazemos isso com um formulário, tá, que é baseado na ISO TS 20646 e também na NR17. Então nós pegamos todos os pontos principais da NR17, desse questionário, né, da ISO TS 20646 e montamos um questionário personalizado, que é o que eu utilizo para levar para campo e fazer essa identificação, tá legal? Se na análise, a avaliação preliminar, o seu escopo é basicamente esse, né? Nós, né, já aqui fechamos a avaliação de risco, identificamos se é necessário uma análise ergonômica do trabalho ou já fazemos o plano de ação, nós encerramos aqui a nossa coleta de dados, tá? Caso você vá desenvolver análise ergonômica do trabalho, aí algumas coisas adicionais são fundamentais. Primeira delas, né? Registro em foto e vídeo, que pode ser feito também na avaliação preliminar, tá? Nós não temos como praxe fazer isso na avaliação preliminar, mas se você quiser também colocar fotos, vídeos nessa sua avaliação preliminar, não tem problema algum. As entrevistas, né? Que são primordiais, elas até podem acontecer na avaliação preliminar? Sim, mas na avaliação, na análise ergonômica do trabalho, é fundamental que você converse com as pessoas, tá? E quando eu digo aqui entrevistas, não é, na verdade, um questionário que você vai perguntando só para as pessoas, né? Ó, você faz isso, o que você faz, o que você utiliza? É uma conversa, um entendimento realmente das necessidades dessas pessoas no seu ambiente de trabalho. Entender quais são as dores, né, quais são as dificuldades, o que tem de bom ali naquele trabalho, entender as verbalizações, né, o que eles acham que é mais difícil, o que é mais tranquilo. Essa avaliação qualitativa é fundamental e, no meu entendimento, né, eu já falei isso algumas vezes aqui no canal também, é o coração da análise ergonômica. A análise da atividade de trabalho qualitativa é o coração de uma análise ergonômica do trabalho. Só que aí nós podemos ampliar também, né? Nós podemos coletar as variáveis quantitativas. E aí, o que acontece aqui é o seguinte, se você não tem tanta experiência, talvez nessa primeira coleta você não saiba exatamente quais são as variáveis. Talvez você tenha que fazer uma nova visita. Isso você vai treinando com o tempo. De qualquer forma, nessa primeira avaliação qualitativa, é preciso definir, existe, por exemplo, levantamento manual de cargas? Se existe o levantamento manual de cargas, quais são as variáveis que eu devo coletar? Por exemplo, a altura da pega inicial, a altura da pega final, se essa carga está próxima do corpo ou distante, o peso da carga, se é uma pega boa ou uma pega ruim, porque nós vamos utilizar um método, por exemplo, lá na frente, que é o NIOSH ou uma ISO, para poder quantificar esses fatores. Então, você terá, além dessas variáveis qualitativas, né, ou dos dados qualitativos, se você for aplicar um instrumento, uma ferramenta, você precisa coletar esses dados de acordo com essa ferramenta, tá legal? Para algumas é mais fácil, né? Apenas com o vídeo, né, com a foto, você consegue extrair as informações. Em outras você precisa ir lá e fazer uma medida realmente da altura, da distância, para que você possa aplicar corretamente na ferramenta, tá bom? Então, nessa coleta de dados, principalmente as questões qualitativas, mas se você for aplicar um método quantitativo, também é importante que você tenha isso em mãos, tá bom? E qual é o objetivo principal aqui da coleta de dados? Realmente coletar todas as informações que serão necessárias para o diagnóstico e as recomendações. É importante que você, ao final de uma coleta de dados, quando você vai para o relatório, você tenha em mãos todas as informações para poder estabelecer o seu diagnóstico, para poder fechar o seu diagnóstico. Esse é o objetivo principal de uma análise ergonômica do trabalho. Esse diagnóstico ele deve ser fechado com a participação dos trabalhadores e eles também devem fazer parte das recomendações.
É importante questionar para as pessoas, né? Ó, será que se eu tivesse uma bancada aqui mais alta, ela poderia ser boa para você? Poderia ser ruim? Ah, poderia, não poderia. As verbalizações em relação às recomendações é muito importante. Muitas das soluções que você vai propor no seu plano de ação, elas vão surgir justamente aqui dessa conversa, desse entendimento da atividade das pessoas, tá legal? Então, quanto mais preciso você for na coleta de dados, mais ágil vai se tornar a sua avaliação, tá legal? Menos tempo você vai gastar em campo e você vai ter informações mais ricas, mais completas para poder elaborar o seu relatório. E aí, uma vez que a gente fez essa coleta de dados, nós vamos para o relatório de avaliação e eu coloquei aqui alguns pontos importantes, né? Eu já comentei a questão da estrutura, é importante que você tenha uma estrutura definida, né? Quanto melhor ela for, não é que isso é requisito fundamental, você pode fazer uma análise totalmente personalizada, mas você vai perder mais tempo, tá? Sempre que você aprofunda e personaliza a sua análise ergonômica do trabalho, você vai perder mais tempo. Então é importante definir, ó, então eu vou ter uma capa, eu vou ter os dados da empresa, depois eu vou falar da minha metodologia, quais são as ferramentas que eu utilizo. É importante que você organize essa estrutura para que fique mais fácil o desenvolvimento do seu trabalho, tá bom? Colocar aqui, né, os dados qualitativos e quantitativos, como a gente já mencionou, né? Então, na análise da atividade, né, ou o cruzamento da tarefa e atividade, para que você possa fechar o diagnóstico, você vai precisar de dados qualitativos e quantitativos que nós colocamos ali em cima, né? Nós coletamos anteriormente. Fechar o diagnóstico é importantíssimo que você diga, ao final de cada avaliação, de cada situação de trabalho, se há ou não risco ergonômico, se esse risco, inclusive, ele é importante, se ele é baixo. De alguma forma você precisa dizer se ali tem um problema ou não, se ali precisa de uma ação ou não, porque isso vai fazer parte das suas recomendações, né, do seu plano de ação. Então a estrutura do relatório, ela é basicamente essa, tá? É claro que aqui, quando eu digo estrutura, você vai ter várias informações que dependem da sua metodologia, né? Nós temos isso, por exemplo, eu tenho uma capa, depois eu tenho os dados de identificação da empresa, quem é o responsável técnico pela elaboração do relatório, as responsabilidades, a metodologia muito bem descrita. Ao final, nós temos algumas recomendações gerais, nós temos a parte de referências bibliográficas. Então, essa é a minha estrutura. É preciso que você monte a sua estrutura para que dentro desse relatório de avaliação ele fique adequado ao que pede a norma, né, NR17, e também hoje, né, o PGR, NR1, sistemas de gestão. Se a sua empresa tem uma ISO, é importante que você tenha uma padronização nos seus trabalhos, tá legal? Então essa é basicamente os dados mais importantes que você precisa colocar no seu relatório. E por último, né, a formalização da entrega. Alguns têm uma necessidade maior, outros menos, né? Depende do cliente com que você está trabalhando. Mas eu coloquei aqui que você pode ter, por exemplo, para formalizar a sua entrega, você pode ter uma apresentação formal, né? Ou pode ser uma apresentação informal, colocando os pontos principais, né, de cada cada um dos setores. É claro que isso depende, novamente, pessoal, de como é o escopo da sua ação. Se você está fazendo avaliação de 800 postos de trabalho, 800 situações de trabalho, muitas vezes essa apresentação ela fica comprometida para fazer tudo de uma vez, mas não tem problema. De alguma forma você vai ter uma entrega, tá? Eu coloco, né, eu costumo colocar, e isso também é opcional, mas um termo de entrega. Então, na data de hoje, né, foi entregue a análise ergonômica do trabalho, contendo tantas folhas, devidamente assinado, papapá. E esse é o termo de entrega dizendo que o trabalho foi efetivamente concluído, tá bom? E aí, isso pode ser digital ou impresso. Muitas empresas ainda querem o documento impresso, a maioria delas hoje pede isso digital. E aí uma dica, né, para vocês, sempre que vocês entregarem o documento digital, hoje você pode fazer uma assinatura digital, né, no seu documento, utilizando o próprio Adobe Reader, né, que é gratuito. Você pode criar uma identidade digital que vai garantir a veracidade da assinatura naquele momento. É claro que não é uma assinatura que tem a mesma validade de um certificado digital, que você pode ter também, tá? Mas de qualquer forma, no Word mesmo, você consegue fazer isso e depois gerar um PDF mostrando que o documento foi assinado na data tal, em uma hora tal. Isso você pode ter no próprio documento gratuito, sem ter que pagar um certificado digital. Posteriormente, você coloca um certificado digital para que você possa garantir mais ainda a veracidade desses documentos, tá bom?
e impresso, assinar e entregar realmente, tá? Então esses passos aqui, da análise documental, coleta de dados, relatório de avaliação, formalização de entrega, é um roteiro que eu utilizo nas minhas avaliações. Rotineiramente eu costumo fazer isso, é claro que isso não é linear. Você começa a analisar documentos, aí você vai coletar dados, precisa de um documento adicional. Nessa coleta de dados você já fecha um diagnóstico, depois você precisa de uma informação extra. Então é claro que isso é uma via de mão dupla. Mas, de forma geral, é basicamente isso que nós seguimos, tá? A gente faz esse mapeamento inicial, depois vai para campo, coleta todas as variáveis, traz para montar o relatório e depois formaliza a entrega com apresentação, com documento digital ou com documento impresso, tá legal? Eu espero que esse relatório aqui ou esse roteiro possa orientar. Eu sei que tem muitos alunos, né, muitos iniciantes que ficam perdidos, né, não sabem exatamente como fazer isso. Como disse, a gente não vai aprofundar nos documentos, mas nós costumamos ter para cada uma dessas etapas, né, alguns documentos específicos para facilitar o trabalho na hora de coletar dados, na hora de formalizar o nosso relatório. Então é isso, pessoal. Espero que esse roteiro possa ter ajudado vocês, que possa ter dado uma luz, né, no fim do túnel para aqueles que estão perdidos. E se esse vídeo foi interessante, não saia dele sem deixar um gostei, sem deixar o comentário. E principalmente, se você não é inscrito no canal, inscreva-se e deixe o sininho ativado para que você possa receber todas as notificações, receber todos esses conteúdos em primeira mão que nós publicamos aqui semanalmente, tá legal? Mais uma vez agradeço a sua participação, até o próximo vídeo e tchau!